A gente volta a falar aqui no nosso canal sobre os direitos do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Quem deve transmitir na TV aberta, também os players fechados estão em debate, mas a principal disputa é a TV aberta, é o player aberto. Tivemos a desistência do SBT nesta semana. Sabíamos do interesse da Record, mas não sabíamos da proposta que a Record tinha feito. E ela fez. Foi maior do que o SBT. Quem deu a informação foi Paulo Vinícius Coelho, no UOL Sport. E vai trazendo também outros detalhes para essa novela que virou os direitos do Brasileirão a partir do ano que vem. Depois da vinheta eu te conto mais detalhes. Muito bem, você já sabe o que fazer, chegar no seu like, chegar na sua inscrição. Muito obrigado a todo mundo que está voltando aqui a acompanhar o nosso trabalho. Falamos de mídia esportiva, de mídia em geral. Vamos abrir o leque para mais possibilidades e seguir acompanhando de perto essa novela. Virou uma novela. Os direitos do Campeonato Brasileiro, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Tivemos em live no canal UOL Sport o jornalista Paulo Vinícius Coelho falando, dando as suas informações com fontes, inclusive, de dentro da Liga Forte União, falando acerca de como está essa situação. O SBT desistiu, mas lá dentro da LFU parece que não receberam ainda essa desistência do SBT, apesar da proposta da Record ter sido maior, e a gente vai ver no vídeo a partir de agora. Deu like? Se inscreveu? Então bora lá pro vídeo. LFU 2025, SBT versus Record. Tem uma guerra aí, tem uma briga aí. Proposta do SBT 2,6 bilhões por 5 anos. Proposta da Record, 2,8 bilhões por 5 anos. Fala, PVC. Não, a gente só vai atualizar o que a gente discutiu semana passada, porque durante a semana surgiu a informação, o SBT saiu da disputa. Dentro da Liga Forte União, ninguém confirma que o SBT está fora da disputa ou se o SBT saiu da disputa porque estrategicamente recuou. Mas há um depoimento de que o SBT recua porque a Record entrou mais forte. Não tem uma confirmação do valor da Record, não existe confirmação. Existe uma informação que circula, saindo de gente que já trabalhou na Record, dizendo que depois da Olimpíada a Record vai anunciar que fechou. Não tenho como confirmar isso. O que dá para dizer é o seguinte: dentro da Liga Forte União, continua-se com o otimismo de que vai fechar a sequência de pacotes de TV aberta, TV fechada, YouTube, e streaming por algo em torno de 1,8 bilhões. Muito bem. Vocês viram aí, Algumas informações, é muito mais ainda naquele campo extraoficial de bastidores. Sabemos da importância que tem o Paulo Vinícius Coelho com, fontes dentro das emissoras. Ele tem boa relação com ótimos profissionais, então eu não posso duvidar aqui. O que a gente tem a proposta que a Record fez foi de 2,8 bilhões por 5 anos, de 2025 a 2029. Ali por 1, 2, 3, 4, 5 temporadas. 5 anos que eu falo 5 temporadas, tá bom? Outra informação é de que a Record fez essa proposta maior, a do SBT tinha sido 2,6 bilhões, o que daria por volta de 520 milhões por ano, A gente tem essa informação, e lembrando que esse valor é pelo pacote completo, pelo pacote aí desse ciclo de 25 a 29. Em relação ao SBT, que mandou nota no início da semana, a gente tem vídeo aqui no canal falando da desistência, vou deixar na tela final para você assistir. A gente não sabe, porque lá na LFU, segundo o PVC, não temos um posicionamento. De fato, se o SBT desistiu, de fato, se ele vai voltar, se foi um recuo estratégico, ele falou essa palavra, nesse termo, lá no vídeo do UOL. Temos essa incógnita ainda, essa interrogação. O que eu posso falar é que tem outra matéria, outra apuração que fala que o SBT ofereceu sim os 2,6 bilhões, 520 milhões por ano, mas não de 25 a 29, por um intervalo mais curto. Vamos ver? Com a notícia da desistência do SBT, o portal Máquina do Esporte, em matéria assinada por Adalberto Lester Filho, no dia 30, dá conta de que o SBT desistiu dos jogos, mas que a proposta era essa aqui, Segundo a Máquina do Esporte apurou, porém, o SBT negociava um contrato de apenas 3 anos, e não dos 5, de 25 a 29. Ou seja, seria de 25, 26 e 27, por este valor de 2,6 bilhões, digamos assim, de reais. Então, o SBT negociava 25, 26 e 27.
Só que a LFU queria vender e quer vender até 2029. A Máquina do Esporte dá essa informação de que o SBT não estava negociando pelo ciclo completo, que foi a apuração da semana passada do Gabriel Wacker no F5 e também de todas as outras repercussões. Dava essa informação, que o SBT ofereceu 2,6 bilhões pelas 5 temporadas, pelo ciclo completo. Não, e a apuração da Máquina do Esporte é de que o SBT ofereceu a mesma quantia, mas por um tempo menor de contrato. E que por isso, né, talvez a LFU não tenha aceitado, pois ela quer negociar o pacote completo, o tempo completo de 2025 a 2029. Eu acho que a gente tem muitos detalhes aqui que ainda não foram passados a limpo, né? Mas o que eu tenho agora de sentimento é que, de fato, a Record vai transmitir o Campeonato Brasileiro. Ou está muito próxima de fechar. Como você ouviu aí, as fontes internas da Record, pessoas que trabalharam na Record, dão conta que após as Olimpíadas, após o período olímpico no Brasil, né, que a gente está vivendo isso, que a Globo transmite, a Cazé TV também, teremos o anúncio oficial da Record que transmitirá o Campeonato Brasileiro. É importante a gente lembrar que estes jogos que a Record, ou quem pegar este pacote da LFU em mídia aberta vai transmitir, contempla 12 times que hoje estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vou falar para vocês: Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Atlético Paranaense, ou Atlético Goianiense, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Juventude e Criciúma. A Libra tem os outros times, são 8 times da Libra, que tem Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória. São 8 times da Libra, 12 da LFU, e a gente fica nessa indefinição ainda. Eu creio que até o meio ou final da próxima semana deveremos ter mais alguma atualização mais quente. Sabemos que a proposta da Record foi maior, a do SBT foi menor, mas o período também seria menor. Não sei o que a LFU pensa em relação a isso e não sabemos também como ficou o clima no SBT após a desistência, né? Porque a nota do SBT que a gente viu aqui e tá no outro vídeo mostra que o SBT ficou descontente de uma forma extraoficial, esperou uma resposta oficial da própria liga, o que não houve, e acabou simplesmente desistindo da concorrência, retirou publicamente a concorrência, né, a disputa pelos direitos do Campeonato Brasileiro. E aí eu vou voltar à minha primeira opinião lá do primeiro vídeo dessa saga, que foi quando saiu a proposta do SBT. Eu não vou mudar a minha opinião. Acho que o departamento de esportes do SBT hoje tem mais corpo, digamos assim, é mais formado do que o departamento de esportes da Record, que tentou investir no futebol, mostrou o Campeonato Carioca, mostra o Campeonato Paulista, tem contrato ainda com o Campeonato Paulista, mas monta equipe pontual, né, pro futebol, e depois que acaba o campeonato demite todo mundo, como demitiu já praticamente todo o seu departamento de esportes, que hoje responde ao departamento de jornalismo. O SBT não tem um departamento já formado para o esporte. Outra coisa que eu falei naquele comentário que não pode ter ficado muito claro, e aqui eu vou ter essa oportunidade, eu falei que em relação a uma estrutura esportiva dentro de uma emissora de TV aberta, a Band ainda tem mais isso do que o SBT. E aí eu nem preciso falar da Record, né? Porque a Band tem os seus programas esportivos, ela dedica boa parte da sua programação diária ao futebol, ao esporte em si. Na parte da manhã, na parte da noite, no fim de semana então nem se fala. O SBT em programas esportivos, em conteúdos esportivos, tem apenas o Arena SBT às segundas-feiras muito tarde e o SBT Esportes aos domingos muito cedo. Colocar o Kleber Machado para fazer participações no SBT Brasil ou em qualquer outro telejornal da casa não vai resolver muita coisa em relação à programação esportiva, e isso sem falar dos eventos. Hoje, em relação a eventos esportivos, o SBT tem Champions League, tem Sul-Americana, e isso já mostra que tem mais corpo em relação à própria Record. Agora, em coerência de programação esportiva, eu coloquei a Band aqui como um exemplo. Eu nem citei que a Band estaria na disputa, até porque a gente sabe que a Band está passando por alguns problemas financeiros, voltou a arrendar horário para igrejas em horário nobre, né? E quando ela entra em algum tipo de competição, de direitos esportivos, ela não quer pagar, digamos assim, ela quer dividir o que entrar de patrocínio com a exibição daquela competição pelo canal Bandeirantes. Bem, pessoal, a sensação é que essa novela está acabando, está chegando ao fim e teremos de fato
uma vencedora, né? Ou mais de uma vencedora, porque a gente não pode descartar as mídias digitais, o YouTube, né? Os pacotes que serão abertos ali, não só na TV aberta. Hoje em dia, um pacote aberto não corresponde mais apenas à televisão aberta. Eu tô bem curioso também para ver como vai ficar a situação do pay-per-view e claro que a gente vai seguir acompanhando qualquer atualização, qualquer coisa nova, a gente traz aqui no nosso canal. Você já sabe o que fazer, né? Nessa reta final de vídeo, deixar o seu like, se inscrever no canal, se for novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. A gente fala muito de mídia esportiva, de mídia aqui também. Vamos repercutir, vamos esperar, vamos aguardar. Tô bem ansioso e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Deixa o seu comentário, a gente volta a se encontrar na próxima. Valeu, tamo junto.